Que a graça do nosso Pai Celestial esteja com você, com sua casa, com toda a sua família. Nós queremos fazer uma reflexão na Sagrada Escritura e permitir que nesta hora possamos deixar que o Espírito do nosso Pai Celestial, o Espírito de Deus, possa trazer alento, conforto, refrigério na nossa alma. No Evangelho de São Mateus, capítulo 18, eu estive refletindo, estudando, lendo, meditando na história deste homem e eu tirei algumas conclusões importantes para as nossas vidas e para os nossos dias atuais de hoje, que é a história de um homem leproso, a cura de um homem leproso. E esta passagem de Mateus capítulo 8 diz assim: E descendo Jesus do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Então, me chamou a atenção a atitude de um homem que estava vivendo em uma situação, em um tempo muito difícil da vida dele. E eu estava comparando o que esse homem estava vivendo com os nossos dias atuais de hoje. Ora, primeiro esse homem, ele pegou uma doença. Era uma doença mortal, e essa doença chamada lepra era uma doença que as pessoas elas rejeitavam quem estava com a doença da lepra. Ou seja, as pessoas elas não queriam de forma nenhuma que um leproso pudesse conviver entre a sociedade. Então, o que acontecia com uma pessoa que pegava essa doença, que ficava leproso? Ela era expulsa da sua casa, da sua família, da própria sociedade, e ela tinha que viver a vida dela em isolamento até o fim da sua vida. Essa era a condição deste homem, deste leproso. Ele passou a viver uma vida isolada e excluída da sociedade, da sua própria família. As pessoas, elas não tinham coragem, nem dor, nem compaixão de poder se aproximar de uma pessoa que fosse leprosa, porque as pessoas, elas achavam que esta doença ela era contagiosa. E um leproso vivendo no convívio da sociedade entre as pessoas poderia contaminar toda a população, toda a nação. Por isso que o leproso ele tinha que ser retirado do meio da sociedade, do seu convívio familiar, para viver no deserto, isolado, ali, esperando a sua morte, esperando aquela doença poder destruir toda a sua carne e ele chegar ao fim. Mas o que me chamou a atenção na vida do leproso era que, mesmo ele sendo excluído da sociedade, mesmo vivendo em um isolamento total, aonde ele não tinha nenhuma possibilidade de voltar ao seu convívio natural com os seus familiares, com amigos e parentes, mesmo assim, o que me chamou a atenção, que havia no coração daquele homem um desejo, uma vontade de mudar, de superar aquela situação, de vencer aquela situação, aquela doença. Então aquele homem, mesmo na situação que ele estava, ele carregava esta expectativa. E isso é tremendo, sabe? E eu estive analisando essa história desse homem e eu pude comparar com os nossos dias de hoje.
os dias difíceis que nós estamos vivendo com esta pandemia, com esse vírus, aonde as pessoas elas são retiradas do seu convívio natural para viver isolada. Porque há um medo, há um pavor no coração das pessoas de uma pessoa que é contaminada pelo vírus poder contaminar toda a população, toda a nação e trazer isso ao seu convívio natural, às pessoas que estiverem ao seu derredor. Então, tem sido um tempo difícil para milhares de pessoas. Ter que sair do seu convívio natural, do seu relacionamento, do seu rol de amigos, da sociedade e passar a viver isolado, né? Sem falar que quando uma pessoa ela vai internada, ela continua em isolamento, entubado e não tem visita de nenhum parente, nenhum familiar. E acontece muito o que tem acontecido, a pessoa morreu, dali mesmo é levado para o sepultamento. A família não tem nenhuma possibilidade de se despedir daquele ente querido, daquele amigo. Então, eu estava comparando o que esse homem leproso estava vivendo aos nossos dias de hoje. Eu pude ver que não era diferente a situação dele. Primeiro que as pessoas tinham muito medo, muito pavor de que o leproso contaminasse toda uma nação, toda uma população. E pense você, que situação constrangedora esse homem não passou a viver. A história aqui, a palavra de Deus, o evangelho de nosso Senhor Jesus, não relata quantos anos, quanto tempo esse homem estava isolado em pleno deserto, sem nenhum contato familiar, sem nenhum contato com ninguém. As pessoas, quando viam aquele homem leproso, a intenção do coração delas era fugir, era sair correndo. Então era um homem que, além de sofrer com as dores daquela doença, daquela enfermidade, ele também sofria com a dor da rejeição, a dor da exclusão. Eu acredito que a dor da rejeição, da exclusão que esse homem sentia era muito maior do que as dores desta enfermidade física, dessas feridas que estavam no seu corpo. Então, meus queridos, a atitude desse homem, ele nos chama a atenção e nos leva a nós termos uma motivação correta, não uma motivação errada de ficarmos atemerosos com toda a situação difícil que estamos vivendo, começarmos a desacreditar que pode haver uma mudança, que tem ainda uma esperança de que tudo vai mudar, de que tudo isso vai passar. Jamais podemos perder a imaginação, a ideia, o pensamento de que existe um Criador que pode nos ajudar a superar qualquer situação difícil que nós venhamos enfrentar na nossa vida. Então, o que me chamou a atenção foi esse homem, mesmo sofrendo com a dor da exclusão, de isolamento, a dor que ele sentia também no seu corpo físico dessas feridas, mesmo assim, ele era um homem de fé. Era um homem que tinha esperança. Ele era um homem que acreditava que aquela situação ele poderia superar. Só precisava de uma oportunidade que ele tivesse para vencer e superar aquela situação. Mas olhe o que o Evangelho diz. Você pode ler em casa essa história, viu? Mateus capítulo 8, a cura de um leproso. Mas olha o que aconteceu na vida daquele homem. Ele não esperava. Foi o inesperado que surgiu na vida dele, causando uma oportunidade, e como ele tinha esperança, acreditava que ele poderia mudar de vida, que a sua história poderia ser diferente, ele não perdeu tempo e ele usou de toda a ousadia, de toda a coragem. Ora,
Se nenhuma pessoa poderia se aproximar daquele homem, imagine ele se aproximar diante das pessoas. Então, para esse homem, foi um ato de coragem, foi um ato de fé, foi um ato de ousadia. Guarde isso no seu coração. 3 coisas você tem que ter na sua vida e não pode morrer. É a fé, a coragem e a ousadia. A fé para crer no poder de Deus. A fé para acreditar que existe esperança. A fé para crer que há possibilidade de superar toda essa situação. A coragem para não sentir medo, não sentir pavor, não se sentir acuado. A coragem para continuar lutando pela vida. E a ousadia para não desistir, mas para enfrentar todas as situações adversas. Isso vai mover o coração de Deus e o poder de Deus sobre a tua vida. Mas olha o que a palavra diz: descendo Jesus do monte, seguiu uma grande multidão. Então, a primeira coisa que me chama a atenção aqui era que quando Jesus desceu do monte, esse homem leproso, ele já estava de longe observando. Jesus era a solução, Jesus era a salvação para ele, Jesus era a saída para aquela situação que ele estava vivendo. Ele já estava com o seu olhar fixado em Jesus Cristo, o Filho de Deus que descia do monte. E eles também estavam vendo que havia uma grande barreira para que ele pudesse chegar até Jesus Cristo. Esta barreira era a multidão, as pessoas que estavam ali ao redor de Jesus, né? Porque ele sabia, se eu me aproximar de Jesus, aquelas pessoas, elas podem se revoltar contra mim, me expulsar, até mesmo me matar, porque elas não vão aceitar que um leproso se aproxime delas e principalmente do Senhor Jesus. Esse era a ideia, o pensamento dele. Mas o que me chama a atenção aqui, 8, capítulo 2, a ousadia, a coragem, a fé daquele homem. Sabe, quando a gente tem fé, tem coragem, tem ousadia, não existe nada nesta vida que possa nos deter, que possa nos parar. As pessoas, elas estão parando assim com maior facilidade por causa da pandemia, por causa da dificuldade, por causa de uma crise, por causa de algum problema na família. Elas estão parando, ficando no meio do caminho e por isso não consegue superar, não consegue vencer. E Deus, ele nos chama nesse tempo para nós nos levantarmos, crermos no seu poder, acreditarmos que Jesus Cristo, ele pode mudar a nossa história, a nossa vida. Então, olha o que diz o versículo 2: e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se tu quiseres, tu podes me tornar limpo, tu podes me curar. Então, isso me chamou a atenção demais, isso me motivou a crer, a não desistir, que eu posso superar as situações, que eu posso vencer, que eu posso conquistar aquilo que há no meu coração, os sonhos, o desejo de mudar de vida, de melhorar de vida. Isso me impulsionou e eu quero que você tome isso como uma injeção de ânimo, de motivação, de coragem, de ousadia, para que você se levante, para que você erga a sua cabeça e acredite que Jesus Cristo, ele é o mesmo de ontem, ele é o mesmo desta época aqui, é o mesmo de hoje e vai ser para todo sempre. Ele é o único que não excluiu aquele leproso. Jesus foi o único que não aceitou aquele leproso viver a vida dele, a eternidade dele até a morte no isolamento, sendo condenado por uma doença que naquela época não tinha cura para a lepra. Era uma doença mortal. Jesus, ele não rejeitou, ele não excluiu. Jesus não teve medo de pegar a sua mão e tocar no corpo, na cabeça daquele homem. Ora, as pessoas ali, ninguém tinha essa coragem de tocar sequer o seu dedo na pele do homem daquele. Mas Jesus Cristo,
Ele foi o único, e ele é o único que pode tocar na vida de um doente, na vida de uma pessoa excluída, na vida de uma pessoa que está condenada à morte, desenganada pelos médicos, que está em isolamento. Ele é o único que pode tocar e tornar aquela pessoa a ter vida, a ser curada, a ser liberto, a superar as situações difíceis. Olha a coragem desse homem. Pense comigo. Que coragem, que ousadia ele teve de enfrentar aquela multidão que poderia apedrejá-lo, expulsá-lo daquele lugar. Eu acredito que quando aquele leproso se aproximou de Cristo, as pessoas abriram espaço para ele. Porque as pessoas jamais queriam se encostar, mas as pessoas abriram espaço, o caminho. E ele se deparou de frente com o mestre. E a palavra diz que ele se prostrou, ele se ajoelhou nos pés de Cristo e disse: Senhor, se tu quiser, tu pode me tornar limpo. Que coisa tremenda, né? Você pode dizer estas mesmas palavras para Jesus, aí na sua casa, no leito do hospital que você está, mesmo que você esteja entubado, mas a sua mente está consciente, pela sua mente você pode dizer: Jesus, tu podes me tirar daqui, tu podes me curar. Seja qual for a situação que você está vivendo, você pode dizer as mesmas palavras que esse leproso disse para Jesus. Você pode relatar as mesmas palavras e ele vai te ouvir, como ouviu esse homem. Ele disse: Senhor, se tu quiseres, tu pode me tornar limpo, purificado, curado dessa doença, desse mal, desta lepra. E o que me chama a atenção mais ainda é o amor que Jesus tem por cada um de nós. É o amor que Cristo tem por você. Você pode ter sido um homem, uma mulher, um jovem que foi rejeitado por alguém, que foi deixado por alguém, ou pelo seu pai, pela sua mãe, pelo marido, pela esposa, pelo namorado, namorado. Alguém te rejeitou um dia e até hoje você tem sentido a dor dessa rejeição. Ela se tornou uma ferida, uma lepra na tua alma, no teu coração, por causa dessa rejeição. Você pode hoje estar vivendo uma vida totalmente isolada há tantos anos. Não isolado porque você está com a pandemia, está com o vírus do Covid, mas isolado por sentir uma pessoa frágil, por sentir uma pessoa sem capacidade de vencer na vida, isolado dos amigos, dos parentes, por se achar que você não tem condição de vencer na vida. E quantas vezes você achou que todo mundo é melhor do que você, que os demais têm mais capacidade, têm condição do que você, e você sempre se achando a menor das pessoas, a pior das pessoas. E por isso você tem vivido nesse isolamento há tantos anos da tua vida. Se isolado dos amigos, se isolado de pessoas que te apoiam, que gostam de ti, que te aconselham. Esse homem vivia assim. Jesus Cristo, ele é a tua saída. Jesus Cristo, ele é a tua salvação. Só nele você encontrará a saída para todas essas situações que você está vivendo, esteja vivendo. Então, isso me impactou. A atitude de Jesus foi a atitude que nenhuma das pessoas que estavam ali vendo esta cena, as pessoas estavam assistindo tudo o que estava acontecendo, mas nenhum tinha coragem de ter a atitude de nosso Senhor Jesus. E a palavra diz: e Jesus, estendendo a sua mão, tocou naquele homem, dizendo para ele: eu quero. Ele disse: Senhor, se tu quiser, tu pode me curar. E Jesus tocou nele e disse: eu quero. Eu quero que você seja limpo, seja curado. Eu quero que você tenha uma vida transformada. Eu quero que você seja um novo homem. Eu quero que você seja liberto. Eu quero que você saia desse isolamento. Eu quero que você deixe de ser uma pessoa excluída. Eu quero que você seja curado dessa ferida que está na tua alma, no teu coração.
E a palavra diz, e logo, imediatamente, ele ficou purificado daquela lepra. Que coisa tremenda, maravilhosa. Que dúvida você ainda pode armazenar no seu coração, na sua mente? Me diga. Que dúvida você ainda vai estar carregando dentro de ti, que a situação difícil vai passar, que você vai superar, que Deus vai te sustentar? Que dúvida você pode ainda manter no teu coração, no teu espírito, de que não há esperança, de que não há dificuldade nenhuma que Jesus possa te ajudar a vencer? Hoje, Jesus Cristo, ele diz estas palavras para ti. Se você recebe estas palavras no teu coração, no teu espírito, aí onde você está me assistindo e me ouvindo, diga amém. Eu recebo estas palavras no meu coração. E eu vou dizer as palavras que Jesus disse para ti hoje. É estas palavras aqui, ó. Eu quero ser limpo, e logo ficou purificado da lepra. As palavras são essas de Jesus para você hoje e agora. Eu quero que você seja limpo, que você seja curado, que você seja liberto, que você supere o vírus, supere a dificuldade, supere os traumas, supere a ferida que está na alma. Jesus está falando, eu quero. E se você crê, se você recebe, diga, Senhor, eu creio, eu recebo no nome de Jesus. Aonde você estiver me assistindo, me ouvindo, diga essas palavras, no nome de Jesus. Agora eu convido você para um tempo muito especial, que é o tempo de oração. Eu quero orar por você. Quero orar pela tua vida agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Receba esta oração agora e ore comigo. Quando oramos, os céus se abrem. Deus, do seu trono de glória, ouve o nosso clamor e se apressa em responder a nossa súplica. Creia no seu coração e junte-se a nós. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Aonde você estiver, se for possível, para tudo que você está fazendo e por alguns minutos, eleva o teu pensamento até o mais alto dos céus, porque é de lá que vem o nosso socorro. Se é possível, dá uma parada em tudo que você está fazendo, fecha os teus olhos e receba esta prece. Senhor meu Deus e meu Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, eu me coloco diante de tua presença e eu apresento agora em oração a todas as pessoas que estão vivendo em uma situação semelhante a desse leproso. Esta pessoa não está leprosa, mas ela está vivendo em uma situação, um tempo difícil. Talvez ela esteja no hospital, internada agora, mas ela está recebendo esta prece, esta oração. Talvez esta pessoa está em casa, mas está vivendo um tempo difícil, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro a Ti e levanto um muro de proteção sobre todas as pessoas agora, Senhor. Que elas sejam tocadas, ministradas pelo Teu Espírito Santo agora. Traga cura, traga salvação, traga libertação na vida desta pessoa. Toda doença, toda enfermidade, meu Deus, o vírus da Covid que contaminou esta pessoa, que seja mortificado, que seja destruído o vírus da Covid, que esta pessoa seja curada, que esta pessoa receba alta do leito, do hospital, ela que está entubada, que ela receba alta, curada desse vírus, dessa doença,
desta enfermidade, esta doença que está alojada no corpo desta pessoa, esta doença que está nos olhos, na garganta, nas amígdalas, no esôfago, na laringe, seja repreendido, seja expulso toda a doença. Essa doença mortal que não há cura, a medicina não tem a cura para essa doença, para esse câncer, esta AIDS, essa doença que está alojada nas trompas desta mulher, no ovário, no útero, esse caroço, esse mioma que está no útero desta mulher, seja repreendido agora pelo poder da oração no nome de Jesus Cristo. Senhor, é no teu nome, eu decreto a cura, a libertação, seja qual for a doença, a enfermidade, a pressão alta, a pressão baixa, Senhor, a diabetes, Senhor, seja expulso, seja repreendido. Esta pessoa que está, meu Deus, com uma cirurgia marcada, precisando fazer essa cirurgia, mas foi adiada devido a esta pandemia. Ó Deus poderoso, eu aplico o sangue de Jesus agora, para que não seja preciso esta pessoa ser operada, mas que o milagre da operação e da cura aconteça agora, de imediato, na vida desta pessoa, que a vida dela seja transformada, que a vida dela seja alcançada pelo teu poder, pela tua graça, porque tu és o Deus Todo-Poderoso. Em nome do Senhor Jesus eu decreto a cura, em nome do Senhor Jesus eu decreto a cura, a libertação sobre a vida desta pessoa, porque o teu nome é poderoso, Senhor, o teu nome é poderoso para curar, para libertar. Senhor, arranca agora toda a tristeza, toda a angústia que está na alma, na mente desta pessoa, esta opressão maligna seja repreendido, toda a depressão, esta pessoa que tem vivido hoje dependendo dos medicamentos controlados para controlar essa depressão, esta pessoa que tem medo de sair de casa, que tem pavor, tem medo de tudo, que esse espírito do medo, essa depressão seja vencida agora no nome de Jesus. Meu Deus, entra agora nos hospitais, aonde tiver uma pessoa contaminada com o vírus da Covid, esta pessoa que está na UTI, esta pessoa que já foi desenganada pelos médicos, que está entubada pelo poder do sangue de Jesus, entra nos hospitais agora, começa a esvaziar os leitos dos hospitais, trazendo cura, libertação ao doente, em nome de Jesus Cristo. Senhor, entra na vida desta pessoa, derrama o teu bálsamo, sarando as feridas, os traumas que estejam na alma desta pessoa. Entra nesse lar agora, Jesus, entra nesta casa e traga salvação a esta família, traga salvação a este lar, pelo poder do nome de Jesus. Senhor, alcança agora a todas as pessoas que estão recebendo esta prece pelo nosso canal do YouTube, pela nossa rádio, a Templo FM, que todas as pessoas sejam alcançadas, tocadas agora, em nome do Deus Pai, em nome do Deus Filho, em nome do Deus Espírito Santo. E eu declaro céus abertos sobre a vida desta pessoa. Eu oro a ti pelo Brasil, pela nossa terra, pela nossa nação e por todas as nações do mundo, que o Senhor traga paz, traga cura, traga restauração sobre o Brasil, abençoe o nosso povo brasileiro, abençoe as nações do mundo, aonde houver guerra, aonde houver essa Covid, nos países, matando, destruindo a vida das pessoas, que haja cura, que haja libertação, que haja paz em todos os países do mundo. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro, Senhor, céus abertos sobre a vida desta pessoa, eu declaro céus abertos sobre a vida dela, e eu abençoo a todas as pessoas agora, em nome do Deus Pai, em nome do Deus Filho e em nome do Deus Espírito Santo, que assim seja. Amém, Jesus. Templo FM. Templo FM. Mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, solo llenas el lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí.
descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo te creo en ti, Jesús. Roberto Almeida. Templo FM, você está ligado na melhor. Pon tu mano sobre tu pecho y en mí recibe toda la gloria, recibe toda la honra. É isso aí, hein? Receba essas palavras no teu coração e creia que no nome do Senhor Jesus Cristo são palavras motivadoras de cura, de libertação, de salvação. Que Deus possa abençoar a tua vida. Muito obrigado pela sua companhia. Você que esteve me acompanhando, me assistindo aí pelo nosso canal do YouTube. E eu queria pedir o seu apoio a esse trabalho missionário que nós temos feito, se inscrevendo-se no nosso canal. Você que assiste o nosso canal do YouTube, vai ter uma palavrinha em vermelho dizendo assim, inscrever-se. Se você clicar nessa palavrinha que tem em vermelho, inscrever-se, você vai estar se inscrevendo no nosso canal do YouTube, nos apoiando. E se você clicar no sininho que tem vermelhinho, esse sininho, ele vai te informar todas as vezes que nós colocarmos e postarmos uma mensagem ao vivo ou gravada no nosso canal do YouTube para você acompanhar e assistir, tá bom? Então você que está acompanhando nosso canal do YouTube, você que está nos acompanhando pela nossa rádio, a Templo FM, então entra lá no nosso canal, se inscreve lá e também curte, tá? Clica lá na mãozinha assim, ó, se tá curtindo, e compartilha esta palavra, esta mensagem com os teus amigos, parentes, né? Tem alguém no hospital que está doente, a pessoa está consciente, ela pode assistir um vídeo lá, manda para ela, com certeza Deus vai visitá-la, vai curar. Nós temos que espalhar oração por toda esta nação, porque é o que as pessoas estão precisando, de oração, de palavra de fé, de motivação, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia. Você pode acompanhar toda a nossa programação, tá? Baixando o aplicativo da nossa rádio no teu smartphone ou no teu tablet. Você vai lá no Play Store, coloca lá assim, pesquisa, ó, Rádio Templo FM. Vai aparecer a logomarca, o ícone do nosso aplicativo, da nossa rádio. Aí você baixa, instala o aplicativo da Rádio Templo FM no teu smartphone, no teu tablet, e pelo aplicativo tu vai acompanhar toda a nossa programação, que é 24 horas no ar, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia. Eu tô indo, fica na paz do Senhor Jesus e até lá. Templo FM, você está ligado na melhor. Roberto Almeida. Tô ligado na melhor.